pode investigar o ministro pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. A pena para quem é condenado por esse crime varia de pagamento de multa a prisão por até 10 anos. Outros nomes estão entrando no radar da Lei Magnitsky. Eu diria que as chances de ele impor sanção contra o Alexandre de Moraes são altas. Muito obrigada por estar aqui. São Olá, polêmicos! Tudo bem? Tic-tac, tic-tac. Agora é só uma questão de tempo. Xandão esticou demais a corda, acendeu o pavio, chutou a canela, forçou a barra e agora tá vindo sua batata assada em temperatura máxima. Eduardo Bolsonaro tá nos Estados Unidos desenvolvendo uma ação que, pasme, pode colocar Xandão na cadeia. E pensar que ele queria colocar o Alan dos Santos na Interpol, vai ser ele que vai estar na listinha. Deltan Dallagnol achou uma matéria que dá alguns detalhes de como o sol pode nascer quadrado na careca do Xandão. Além dele não poder mais abraçar o Mickey e nem ter um cartão de crédito para assinar Netflix, por conta da Lei Magnitsky, ele pode ser processado por conspirar contra as liberdades fundamentais. O plano do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e de seus aliados, aliados de Donald Trump, contra o Moraes do STF, lá nos Estados Unidos, inclui um possível processo no Departamento de Justiça mirando o ministro. Além das sanções econômicas e de medidas para o bloqueio de visto, o roteiro considera que o órgão dos Estados Unidos, que tem funções de Ministério Público, um órgão que não existe lá, um Ministério Público, pode investigar o ministro pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. Diz ainda que o crime de conspirar ou ameaçar a liberdade de expressão de pessoas nos Estados Unidos pode pegar até 10 anos. Podia ser 14 ou 17. Não ia combinar com ele. Segundo o advogado próximo da gestão Trump, a lei prevê como delito que se conspire ou ameace uma pessoa nos Estados Unidos no sentido de impedi-la de exercer prerrogativas garantidas na Constituição, como a liberdade de expressão, sem que se tenha autoridade para isso. Esse advogado avalia que as ações do magistrado são uma tentativa de coação contra a liberdade de expressão. É óbvio, isso é evidente. A pena para quem é condenado por esse crime varia de pagamento de multa a prisão por até 10 anos. A bloquear Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, a juíza Ludmila Lins, a americana Flávia Magalhães, todos esses censurados mundialmente, banir o X, banir o Rumble. Acho que tudo isso enquadra. Vocês não acham? O argumento é que Moraes se enquadraria na infração por ter emitido decisões que prevêem a aplicação de sanções a empresas de redes sociais como o X e o Rumble, com ordens para o fornecimento de informações sobre usuários e suspensão de contas, sob pena de aplicação de multas, além de ter mirado pessoas nos Estados Unidos. A situação do Xandão é tão feia que a lista de vítimas dele são pessoas super próximas do Laranjão, tipo Elon Musk, Jason Miller e Steve Bannon. Cara, essa batata tá assando muito. Integrantes da articulação no país têm tentado mostrar às autoridades que 14 indivíduos em solo americano foram alvos de Moraes, entre eles Elon Musk, dono do X, Jason Miller, ex-assessor de Trump, que foi detido no aeroporto brasileiro e ouvido no inquérito das fake news, Steve Bannon, que foi o principal estrategista do presidente americano e é citado no inquérito das milícias digitais, e os brasileiros que estão nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Ludmila Lins Grillo. As informações constam num documento extenso de mais de 1000 páginas que está sendo levado aos órgãos do governo com cópias de processos. E mais, a matéria ainda enfatiza que a morte financeira global, ou Lei Magnitsky, é só uma questão de tempo. Você já colocou seu champanhe no gelo? O processo no Departamento de Justiça, se for consolidado, ocorreria em paralelo ao esforço por outras sanções contra o ministro. Uma das apostas de bolsonaristas é que Moraes possa ser sancionado com base na chamada Lei Magnitsky. A legislação aprovada no governo Barack Obama impõe restrições a vistos, congela contas e ativos dos alvos no exterior e impõe restrições financeiras a empresas. Eduardo Bolsonaro afirmou à Folha acreditar que a sanção é factível. Outras 2 pessoas envolvidas na articulação também consideram uma questão de tempo para a punição acontecer. Vocês lembram quando eles estavam fazendo piada com a vitória do Laranjão? Será que ainda tá tão engraçado assim? Xandão tá em direção a um abismo e tá levando uma galera junto com ele. Ninguém solta a mão de ninguém. Vai levar junto outros ministros, delegados, juízes auxiliares, sua querida esposa
esposa, que não vai poder mais comprar bolsas em Nova York. Será que isso vai fazer ela dormir de calça jeans? Quem diz isso também é a maravilhosa Ana Paula Henkel, que mora lá nos Estados Unidos e que tem vários contatos que estão sabendo de tudo. E ela já adianta que essa lei Magnitsky vai ser aplicada no Xandão, todo mundo ali em volta dele, por toda essa perseguição que ele vem fazendo. Agora, imagine quando chegar no caso do Felipe Martins. Um caso que teve fraude no sistema de imigração americano para prender ilegalmente um inocente, deixar ele 6 meses preso e 10 dias na solitária. Aí eu acho que chega nos 17 anos de cadeia, né? Conversei longamente pelo telefone com um assessor importante do Senado aqui dos Estados Unidos, e ele relatou que outros nomes estão entrando no radar da lei Magnitsky. Esses nomes incluem, inclusive, o Paulo Gonet, da PGR, assim como o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, aquele que, né, nós sempre falamos aqui das ações dele em relação, principalmente, à prisão do Felipe Martins. Ele estava aqui nos Estados Unidos também quando a entrada fraudulenta do Felipe, né? Colocaram com Felipe Martins no sistema de imigração americano. Aquela entrada foi colocada no sistema, um erro, né? O nome do Felipe é com I, Felipe. Esses dois nomes circulam também para sanções em relação à lei Magnitsky. Mas a esquerdolândia, que vive no mundo da lua, desde o começo eles não estavam botando muita fé que ia dar alguma coisa pro Deus Supremo deles. Mas parece que a realidade tá começando a bater na porta. O pessoal do site UOL, esquerdista, ficaram em choque quando o convidado deles, que também é esquerdista, admite que sim, essa lei é muito provável que seja aplicada no Xandão. Veja, punido no sentido de receber uma sanção jurídica propriamente, não, né? Agora, que ele pode ser blacklisted, né? Como ele pode ser sancionado pelo governo Trump, eu não tenho a menor dúvida. Isso sem conhecer a lei, tá? Nós vimos recentemente ele tomar uma medida parecida com o procurador do Tribunal Penal Internacional pela decisão, né, a que chegaram ali em relação ao Benjamin Netanyahu, né, de considerá-lo como um autor de crime de guerra, né? E tem mais, Fabiola, o Trump está dando todos os sinais que ele não está nem aí para o judiciário americano, né? Então, nós tivemos o episódio dos deportados venezuelanos que foram parar em El Salvador, né? Mas decisão, então, proibido de deixar de financiar a USAID, os transgêneros nas Forças Armadas. Sucessivamente, o Trump está... Para quem não estiver acompanhando, agora ele está em guerra contra alguns escritórios de advocacia, proibindo-os de litigar contra o governo americano, que na prática é a morte econômica dos escritórios, como uma retribuição pelo caso Hillary lá atrás, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente pergunta, pode alguma coisa? Existem sempre 2 registros mínimos para a gente analisar essa pergunta. Uma é se a lei comporta a decisão. Mas a segunda pergunta é se as instituições são capazes de impor o que a lei diz, né? Então, no caso do Trump, além de parecer ser uma prerrogativa presidencial mesmo, né? Se houver um controle judicial, a tendência é que o Trump ignore. Portanto, do ponto de vista pragmático, eu diria que as chances de impor sanção contra o Alexandre de Moraes são altas. Agora olha a cara dele. Vocês prestaram atenção? Muito obrigada por estar aqui. Tão bom ouvi-lo aí, nessa calma. Olha a cara de bumbum do Josias. Calma, analisando coisas tão quentes e que... Mas o melhor é a cara de chocado do Thales. Muito obrigada por estar aqui.
Tão bom ouvi-lo aí nessa. Parece que eles não esperavam, que o mundo inteiro tá achando que o Xandão tá errado. Só eles estão achando que o cara tá certo. E isso só por conta da censura a americanos nos Estados Unidos. Imagine quando chegar no Felipe Martins e no sequestro de bens da Starlink para pagar uma multa ilegal do X. Separa sua pipoca, que vai ser bonito de ver. Mas e você? Ficou feliz com as notícias que podem pegar no Xandão em cheio? Ou você acha que mesmo assim ele vai conseguir se safar de um jeito ou de outro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã aí!